Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 diz assim: Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos ensinando os teus altos caminhos. Me capacita e dá entendimento à tua igreja. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, estamos estudando sobre a volta de Jesus. Aí nós vemos nesse texto que a volta de Cristo, o arrebatamento, a nossa reunião com Ele, só vai acontecer depois que duas coisas extremamente importantes acontecerem. Primeira delas, a apostasia, que é a rebelião contra a fé. Segunda delas, a manifestação do anticristo. Essas coisas são imprescindíveis para que aconteça o arrebatamento. Isso quer dizer o quê? Que nós, igreja, os que estiverem vivos na época da volta do Senhor, nós vamos ver um grande líder mundial, um grande líder religioso se levantarem e aquilo vai se espalhar sobre todo mundo. Quem são esses? O anticristo e o falso profeta. Na última palavra, nós falamos do livro do profeta Daniel, que tem várias visões. Nós ainda vamos estudar Daniel versículo a versículo, mas tivemos um apanhado geral. E o que nós vimos lá? A sequência dos reinos. O reino babilônico, o império medo-persa, o império grego, o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente, e no final, o Império do Anticristo. E para encerrar toda a história, o reino de Cristo chegando à Terra e abrindo a eternidade. Nós vimos sonhos, nós vimos visões. Só que nessas visões nós vimos o chamado pequeno chifre, que falava blasfêmias contra Deus. Esse pequeno chifre é o anticristo, é o filho da perdição, é o homem da iniquidade. Dentro da escatologia bíblica, que é o estudo do final dos tempos, tudo funciona como um enorme quebra-cabeça. Cada autor bíblico fala de uma parte. Daniel fala de uma parte, Jesus fala de outro, Paulo fala de outro. Hoje nós vamos estar vendo o que o apóstolo João, que é o escritor do Apocalipse e de outras epístolas, vai nos dizer, fechando boa parte da informação que nós temos sobre o anticristo. Então vamos abrir um pouco à frente. 1 João, capítulo 1, capítulo 2. Você pode virar, você vai passar por Hebreus, vai passar por Tiago, vai passar por 1 e 2 Pedro, vai chegar em 1 João. 1 João 2, versículo 18 diz assim: Filhinhos, é já a última de hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Veja,
João está escrevendo essa epístola próximo dos anos 90, entre os anos 80 e 90. João foi o último apóstolo a morrer. Todos os outros apóstolos tinham morrido, só ele estava vivo. Ele deve ter escrito essa epístola, essas 3 epístolas, em Éfeso. Ele era o ancião, o presbítero da igreja de Éfeso. E aí o que ele fala? Primeira informação, que já é a última hora. Lembra, os últimos dias é o período que vai entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Aonde que eu sei isso? Profecia do profeta Joel, que é explicada pelo apóstolo Pedro em Atos 2, falando, olha, diz assim, nos últimos dias. Agora, como funciona esse período dos últimos dias? Pela narrativa bíblica, ele se desenrola entre as 2 vindas, mas vai haver o auge dos últimos dias, que é o que nós chamamos em geral da grande tribulação. Vai haver um acelerar dos eventos. Só que nessa época aqui, há quase 2000 anos atrás, João já fala, olha, já tem muitos anticristos. Então João fala dos anticristos, que são aqueles que não confessam que Jesus veio em carne, que Deus se encarnou. Esse é anticristo. E também do anticristo, que vai vir no futuro. Rapidamente, essa epístola eu já preguei, tem na página da igreja. Mas ele também nos dá uma outra informação, que aqueles que saem da igreja, o motivo que eles saem é que eles nunca foram da igreja. E a grande prova que eles nunca foram da igreja, nunca nasceram de novo, nunca foram salvos, é que eles saem. Esse é o versículo mais forte que mostra que não existe crente fora da igreja. O máximo que pode acontecer é uma crise temporária, de maneira muito breve, mas o ideal é que essa crise temporária seja passada dentro da igreja. Não existe isso, estou saindo da igreja. Se a pessoa sair da igreja e não voltar, nunca foi crente, nunca nasceu de novo. A marca do crente, a marca do salvo é participar de uma igreja local. Esse é o versículo mais forte que tem sobre isso. Mas o ponto que nós estamos falando é o anticristo. O único autor bíblico que usa esse nome, anticristo, é João. Paulo chama de filho da perdição, Paulo chama de iníquo, homem da iniquidade, Jesus chama de abominável da desolação, Daniel chama a abominação desoladora, pequeno chifre. Mas quem nos dá esse nome, anticristo? O que quer dizer anticristo? Você tem aqui 2 sentidos de anticristo. Primeiro sentido principal é no lugar de. E o segundo sentido complementar, contrário a. Então o anticristo ele vai ser contrário a Deus e vai se colocar no lugar de Deus, buscando adoração, como nós lemos em 2 Tessalonicenses. Isso é importante, que nós vamos ver na narrativa que o anticristo, ele vai parecer o cordeiro, mas ele vai falar como o dragão. Isso é muito importante, porque vai haver muito engano nos dias do anticristo. Mas seguindo um pouco mais, mesmo a 1 João capítulo 4, versículo 1, diz assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Veja, o espírito do anticristo já está no mundo. Os anticristos já estão no mundo há 2000 anos. O que é Jesus veio em carne? É simples. Deus encarnou? Sim. Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem. Por quê? Porque precisava um homem pagar o preço. Deus entrou legalmente.
Quem é anticristo? Vou dar um exemplo. Por exemplo, doutrina espírita, kardecista. Eles usam o evangelho. Eles usam a Bíblia. Eles fazem boas obras. Eles praticam muitas vezes mais caridade do que a igreja. Mas eles são anticristo. Por quê? Porque para eles Jesus não é Deus. Jesus foi um grande homem inspirado que morreu para nos dar exemplo. Isso é o espírito do anticristo. Por exemplo, Nova Era. Nova Era também é anticristo. Por quê? Para a Nova Era, Jesus é um grande mestre. Exemplo, maçonaria. Também, Jesus não é Deus. O Deus da maçonaria é uma junção de 3 deuses. Jabulon. Você entra numa loja maçônica, são homens de bem, são pessoas de caráter, tem muita obra social. Estão buscando a sua religião, como os espíritas. Entendeu? Só que você entra na loja maçônica, você tem um mural em algumas delas, lá está Confúcio, Maomé, Buda, Zoroastro, Jesus Cristo. Jesus não é Deus na maçonaria, ele é apenas um mestre do universo. Da mesma forma, a nova era. Para a nova era, Jesus também não é Deus. Jesus é um mestre. Da mesma forma, o islamismo. Por exemplo, o islamismo crê que Jesus vai voltar. A Bíblia ensina que Jesus vai voltar? Sim, olha o perigo. Só que eles dizem o seguinte, que quem vai voltar acima de Jesus é um imã, chamado Imã Mahdi. Na verdade, a pronúncia, outro dia eu aprendi, é Mahdi. Aprendi a pronúncia. Para eles, Jesus não morreu na cruz. O islamismo ensina que foi um sósia que morreu. Entendeu? Eles ensinam que Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, não existe expiação de pecado via derramamento de sangue de Jesus, percebe? Isso é o anticristo. Mas se você chegar numa mesquita, eles vão ensinar coisas boas, eles vão dar bons exemplos, eles vão fazer obra social, eles vão falar a verdade, eles vão seguir os 10 mandamentos da Bíblia. Eles vão crer que Abraão foi um grande profeta, eles vão crer em outros profetas da antiguidade. Entendeu? Percebem o problema? O problema é a mistura. O anticristo vai parecer o cordeiro, mas ele vai falar como o dragão. Exemplo, o catolicismo romano. Quem praticar o catolicismo romano ao pé da letra, de certa forma, está dizendo que Jesus não foi suficiente para a salvação. Por quê? Porque Jesus venceu na cruz, mas segundo eles, Maria ficou lá no pé da cruz dando força. Jesus pagou o preço da expiação, mas segundo eles, Maria é como se fosse uma deusa, a 4ª pessoa da Trindade, porque para ser salvo, você é salvo pela obra de Jesus, mas tem que passar por Maria. Entendeu? Isso é o espírito do anticristo. Agora eu pergunto, quantos católicos piedosos, gente de caráter, gente de bem que a gente conhece? Qual é o nosso papel? Nosso papel é, de uma maneira amorosa, evangelizar essas pessoas. Não ficar acusando, mas evangelizar é o nosso papel. E se a pessoa não quiser ouvir, respeitar. Entendeu? O correto no mundo é cada um viver sua religião da maneira que bem entende. Agora, seguindo a Bíblia, a gente sabe que salvação é só em Cristo. Entende? Você não vai brigar. Uma vez um cliente perguntou, o que você acha de maçonaria? Eu falei, olha, a maçonaria é anticristã. Ele falou, por quê? Tem um capetão lá? Eu falei, calma lá, deixa eu te explicar direito. E aí eu expliquei agora, o que nós temos que saber? Que por trás da religião verdadeira está o Espírito Santo.
Por trás da religião falsa está o espírito do engano. Esse espírito do engano é o espírito do anticristo, que já opera. Entendeu? E isso nas mais variadas, inclusive nas seitas cristãs. Nas seitas cristãs, o espírito do anticristo opera. Quando? Quando ele tira a verdade da salvação. Existe seita cristã também. Entendeu? Por isso você precisa vigiar muito bem. Amém? Agora vamos ao livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Vamos ver o que o Senhor nos fala no Apocalipse. Veja, eu não vou fazer o estudo expositivo. Só do capítulo 13 de Apocalipse nós temos na página da igreja 3 pregações. Mais uma sobre o anticristo. Então, se você tiver interesse em mais detalhes do assunto, entra lá no YouTube, Igreja Batista Patmos, Apocalipse. E você vai achar as palavras do Apocalipse, versículo a versículo. O que eu vou fazer hoje é um apanhado geral. Amém? Apocalipse 13, versículo 1 diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os pés como de urso, e a sua boca como boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram ao dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Até aqui. Veja, qual é a figura aqui? Capítulo 12 fala que houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão perdeu aquele acesso. O dragão é a antiga serpente, o diabo, Satanás. O Apocalipse ensina. O que acontece? No livro de Jó, a gente vê que Satanás tinha acesso ao trono de Deus para acusar. Com a obra de Jesus na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente. E a Bíblia fala que ele pegou a chave e ele levou cativo o cativeiro, que está ligado ao poder do diabo, de enganar. Apocalipse 12 mostra que esse acesso ao trono de Deus, o diabo perdeu. E ele foi jogado para a terra. Em que lugar ele foi jogado para a terra? Efésios 12 fala, Efésios 6 fala, nas regiões celestes. Ele é o príncipe das potestades do ar. Regiões celestes é o céu, o firmamento? Exatamente não. Regiões celestes na Bíblia é o mundo espiritual. Aí entenda a cena. Satanás desceu para a terra. A ele é dado poder, porque ele sabe que tem pouco tempo. Ele vai dar poder a essa besta que emerge do mar. Essa besta é o anticristo. Agora, olha que interessante. Apocalipse ensina que ele tem a aparência do leopardo, do urso. Olha lá. Os pés como de urso, boca como de leão. Quem é essa figura aqui? Nós vimos quarta-feira em Daniel. As feras, as bestas que Daniel viu. Aí tinha descrição como leopardo, como urso, como leão, apontando para quê? Império grego, Império Macedônio, aliás, Império Babilônico, Império Medo-Persa. Aí quando ele fala as 10 cabeças e os chifres, ele está falando do Império Romano, que é o último animal, do qual vai se levantar um dos chifres. Agora, quando eu vejo essa figura, eu preciso tomar cuidado. Por quê? Porque essa figura está me apontando para um todo. Porque, por exemplo, só tem uma boca, mas tem 7 cabeças. Imagine uma cabeça, 7 cabeças com uma boca, entendeu? Então, o que o texto está querendo me mostrar é uma figura
Que figura que está aqui? O anticristo vai se levantar num misto de todos os impérios que já passaram pela história humana. Esses impérios bíblicos. E o principal deles, o Império Romano, que é a cabeça ferida de morte. Mais à frente, no capítulo 17, fala dessa mesma figura aqui. Fala de uma cabeça ferida de morte. Primeira interpretação, parece que o Império Romano morreu. Mas ele só foi ferido de morte. Nós somos romanos. A gente fala latim. Entendeu? Nossa maneira de ser romana. E não se enganem, quem manda no mundo é o Ocidente, que é romano. Entendeu? Ah, mas a Rússia é romana. Com outras origens, mas é romana. Na Rússia tem a Igreja Católica Ortodoxa. Base romana. Entendeu? Então, num primeiro sentido, a cabeça ferida de morte é o Império Romano recriado. Só que você precisa tomar cuidado com isso, porque tem gente que começa a ver o Império Romano recriado em tudo. Por exemplo, outro dia eu estava ouvindo o pastor Antônio Neto e ele trouxe uma ilustração, um grande estudioso bíblico, Schaeffer. Na época ele falava o seguinte, ele escreveu assim, ele falou, olha, os cientistas estão trabalhando para fazer uma caixinha de comunicação. Quando eles conseguirem interligar todas as caixinhas, o Império Romano está recriado. O que é essa caixinha? É o computador, é o celular. O que é a ligação das caixinhas? A internet. Por que o Império Romano está recriado? Entendo o que o teólogo está falando. A marca do Império Romano é que o Império Romano tinha informação de tudo. O Império Romano conseguiu ficar vivo por mais de 2000 anos por causa do seu sistema de informação. Então, uma das características da cabeça recriada é o sistema de informação romano. Esse mesmo sistema está vivo hoje. Nada mais escapa da internet. Entendeu? Então, eu não preciso ter a capital em Roma, tudo da... Entendeu? Eu preciso... Quando eu trato com o Apocalipse, existe todo um simbolismo que necessita ser interpretado. Eu não posso esquecer que o Apocalipse é um livro difícil e que é muito importante. Aqui é básico, o ministério dos mestres. Se o cara não for um bom mestre, ele roda. Vai ensinar besteira. Entendeu? Porque Apocalipse é difícil. Não é um livro fácil. Dá para entender? Dá para entender, mas a igreja é que precisa dar um ensino. Senão vai virar todas essas heresias. O que o texto está dizendo? Que assim que Satanás desceu para a terra, ele começou seu trabalho de maneira acentuada, porque ele tem pouco tempo. E aí surge, quando fala surgiu do mar, é do mundo gentílico. Normalmente mar está ligado a mundo gentílico. No Apocalipse, mar é o mar Mediterrâneo. Por quê? Porque em volta do mar Mediterrâneo está a Europa acima, a África aqui, Israel aqui e aqui o Oceano Atlântico. Todas aquelas terras em volta do mar Mediterrâneo é Império Romano. Era o chamado Mare Nostrum. Tudo terra romana. Então, quando fala do mar, é mundo gentílico, mas é mundo gentílico ligado ao Império Romano. Não é China, não é Japão, não é Índia, não é América do Sul, entendeu? Então, o que está falando aqui? A besta vai vir do mundo gentílico. Agora, mais à frente nós vamos ver a besta que vem da terra. A besta que vem da terra está mais ligada a Israel. A terra é a terra prometida. Esse é um símbolo importante, senão você vai errar. Entendeu? E aí o texto continua. Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir 42 meses. Ó, o pequeno chifre falando blasfêmias contra Deus. De Daniel.
É o pequeno chifre. Aos 42 meses, 1260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo. Já expliquei para vocês. 42 meses é 3 anos e meio. Pode ser literal? Tem uma grande chance de sim. Mas não dá para ter certeza quando eu lido com números no Apocalipse. Uma coisa dá para ter certeza. 3 anos e meio. Quer dizer uma coisa em literatura apocalíptica. Tempo de perseguição. O que eu estou lendo aqui? Que ao anticristo vai ser dada autoridade para perseguir os santos. Pode ser que seja por 3 anos e meio. Eu até espero que seja, porque aí passou 3 anos e meio, acabou. Porque se é 20. O Império Romano perseguiu a igreja por 2 séculos e meio. 250 anos. Entendeu? Agora, eu não posso dizer o que o texto nos diz. Parece que é literal, mas não tem. É que nem a tribulação. Ah, vai ter 7 anos? Olha, me parece que falta uma semana. Eu acho até que é bem possível, mas não colocaria todas as minhas fichas. Entendeu? Já pensou se está errado? Que o tempo de perseguição é 10 anos? E quando chega no seu relógio 3 anos e meio, você fala, bom, acabou. Bom, agora vamos fazer um churrasco aqui. Aí vem o anticristo com o tridentão dele. Estou brincando, ele não vai ter tridente. Vamos seguir. Versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar em espada, necessário é a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Que a Bíblia ensina, vai falar blasfêmias contra Deus. Que blasfêmia vai falar? Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo não morreu pelo seu pecado. Eu sou Deus. E eu vou resolver a sua vida. A unidade de vocês, a bondade humana é Deus. E a força do pensamento de vocês vai salvar vocês. Não Jesus Cristo, o falso Deus judeu. Isso é blasfêmia. Ainda vai pegar a Bíblia e vai ler, e vai falar, ó, tá vendo? Ele não era o Cristo. Torcendo as Escrituras. E usando outras, provavelmente. Tudo isso ele vai fazer tendo a aparência do Cordeiro. Não é um chifrudão. Vai fazer milagre, nós vamos ver. Agora, o que fala? Teve autoridade mundial, não quer dizer que ele teve domínio mundial. A gente percebe que ele é limitado. E ele vai perseguir os santos. E o texto encerra assim, olha, quem tiver que ir para cativeiro, vai para cativeiro. Quem tiver que morrer para a espada, vai morrer a espada. Aí que está a paciência e a fé dos santos. Se acontecer na tribulação de alguém ser capturado e preso, amém. Se acontecer de ser morto, amém. O viver é Cristo, o morrer é lucro, é ganho. É isso que o texto está dizendo, simples assim. Aí vamos lá, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. Vamos fazer uma pausa aqui.
Por esse texto aqui, parece que o anticristo vai sofrer um atentado. Pode ser que ele vai ser dado como morto. E vai ser simulado uma ressurreição. Parece, pode ser. Entendeu? Por quê? Porque ele é mestre do engano. Ele pode se parecer doente, fingir que morreu, na verdade não morreu. Entendeu? O diabo não tem poder de dar vida. Ele é criatura. Agora, olha que interessante, surgiu uma segunda besta, o falso profeta. Também com a aparência do cordeiro, mas falava como dragão. Como? Blasfemando como contra Cristo. Com que tipo de blasfêmia? Olha, não adorem a Cristo. O Deus dos hebreus é um Deus mentiroso. O Deus dos hebreus é um Deus maligno. O Deus dos hebreus mandou matar cidades. O Deus dos hebreus mandou matar criança no ventre da mãe. O Deus dos hebreus mandou passar fio de espada. O Deus dos hebreus, o primeiro que discordou dele, ele abriu a terra e tragou a família inteira, com um monte de inocentes junto. O Deus dos hebreus pegou a Cã e ele roubou. Mas a família toda foi apedrejada. Ele é um Deus maligno, ele é um Deus demoníaco. Entende o tipo de blasfêmia? E aí, para reforçar, vai fazer chover fogo do céu. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O fato de acontecer milagre não quer dizer que Deus está presente. O fato de uma igreja estar cheia não quer dizer que Deus está lá. Essa vai ser a maior igreja da terra que já houve na história. Porque todo mundo que não tem o nome escrito no livro da vida, que são os eleitos, vai adorar a besta. É grande essa igreja. Tira os crentes ao resto do mundo. Ah, pastor, eu vou naquela igreja que lá tem muita gente. Como tem muita gente, é de Deus. Será? Ah, pastor, eu vou naquela igreja porque naquela igreja acontece milagre. Eu pergunto, me diz uma coisa, o pastor de lá faz chover fogo do céu? Não, não faz. Ah, então essa igreja não é boa, porque olha, eu conheço uma igreja que vai vir um dia que vai chover fogo do céu naquela igreja. Só que ela é demoníaca. E não bastasse chover fogo do céu, fala de outros milagres. Nós não sabemos exatamente como Satanás faz milagre, mas nós sabemos que ele faz. Algumas coisas são fáceis de explicar. Por exemplo, Jesus nos explica que algumas enfermidades são de origem demoníaca. A gente sabe que o reino de Satanás tem alguma hierarquia. O que a gente entende? É muito fácil, para perpetuar o engano, uma enfermidade de origem demoníaca ser retirada. Uma família, por exemplo, alguém, o patriarca da família está em câncer terminal, de origem maligna. Aí, Satanás, através do Buda, vai lá e cura. O que vai acontecer com a religião daquela família? Vai acreditar no Buda por 200 gerações. Entendeu? Da mesma maneira, se você vai em vários lugares, centros espíritas, catedrais romanas, você vê lá pedaço de perna, pedaço de braço. Uma coisa eu posso te garantir, não foi Deus. Por que não foi Deus? A Bíblia explica, não eu. Eu não tenho esse poder. Deus não divide glória. Se a Bíblia que eu leio fala que Deus não divide glória, ele não vai dividir a glória de uma cura dele com um demônio atrás de um ídolo. É simples assim. O que nós imaginamos que acontece? Jesus nos ensina que é necessário amarrar o valente para daí saquear a casa. Qual é a figura que Jesus está tendo? Imagina uma pessoa doente e tem um valente lá que é um demônio. Quando é pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, você manda o demônio sair, o demônio sai. Acontece o quê? Um exorcismo.
A pessoa é liberta? Não, ela vai ser plenamente liberta quando crê em Cristo, aí ela é liberta. Mas o demônio é expulso, é uma expulsão de demônios. Então veio um poder maior do Criador e amarrou aquele demônio e mandou embora. Isso não autoriza você estar saindo por aí falando, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Isso não existe na Bíblia, tá amarrado. Não existe na Bíblia, jamais faça isso. E se você tem esse hábito, pare de fazer, porque você está falando algo antibíblico. Não existe, já viu esses crentes, tá amarrado, isso aí não é bíblico. Agora, como funcionam os milagres nas seitas, nas falsas religiões? Nós imaginamos o seguinte, pelo princípio que Jesus ensina, um demônio de maior hierarquia, para perpetuar o engano, para manter o engano, ele ordena que aquele demônio tire sua mão. Só que entra um pior. Aparentemente, a primeira situação da pessoa melhora, porque ela foi curada. Mas se você olhar do ponto de vista espiritual, ela piorou, porque a pessoa a partir daí está presa. Eu conheço gente que no leito de hospital falou com o santo católico. Eu conheço gente que no leito de hospital teve visão do Bezerra de Menezes, lá do Dr. Fritz. E a pessoa nunca mais saiu do engano. Só vai mudar a cultura. Por exemplo, os missionários batistas, presbiterianos que viajaram para a China do século XIX, tinha uma dificuldade imensa, porque o que tinha de curandeiro na China, e eles curavam. Tanto é que o povo olhava e falava, não, mas veja, a turma cura aqui. O que você está me falando não é novidade nenhuma, a turma cura. Era uma dificuldade. Então, como eu avalio uma igreja? Eu só tenho um jeito. Pelo que ela ensina. Pelo que ela prega. Que Jesus Cristo veio em carne, habitou entre os homens, viveu uma vida sem pecado e morreu para pagar o preço, uma única vez, pelos pecados de sua igreja, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Ah, não tem o nome escrito no livro da vida, vai ser adorador do anticristo, ou vai para o inferno se morreu antes. Entendeu? Mas eu tenho que entender que está envolvida a adoração. Você conhece alguém? Aqui alguém tem parente católico? Que já batizou os filhos, as crianças? Tá. Então eu vou te botar um quadro. Ele estava feliz? Sim, muito feliz. Você conhece alguém que chega para você e fala o seguinte, ó, domingão vai lá em casa. Por quê? Ó, porque vai ter um churrasco. Do quê? Tô batizando meu filho pro capeta. Nós vamos fazer aquela festa linda, vai ter o sacerdote todo vestido de preto. Aí nós vamos botar o sangue lá no altar e vamos batizar a criança. Você conhece alguém que faz isso? Não existe. Só, lógico que quando a pessoa vai batizar uma criança, quando a pessoa vai fazer uma iniciação em alguma religião, é flor, é pombinha, é perfume, é incenso perfumado, é roupa branca, é uma música bonita, não é assim? Gente, o anticristo vai vir com uma mensagem extremamente atraente. Entendeu? A blasfêmia dele é dizer que o Deus judeu não existe, não é Deus, e que Jesus nunca foi Deus. Mas ele vai fazer isso de uma maneira muito bem acabada. Só que o que acontece? Deixa eu ler rapidinho o versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal da sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem.
E o seu número é 666. Até aqui. O que acontece? É feita uma imagem, não sabemos como é. Essa imagem vai representar a adoração ao anticristo. O mundo vai adorar essa imagem. O que acontece? Vai haver um sistema único. Nós não sabemos como é. Pode ser um chip? Não sabemos. Pode ser um QR Code? Não sabemos. O que nós podemos afirmar com certeza? É um sistema tal em que a besta vai ter controle de tudo. Qual é o sistema? Eu não tenho como saber, porque para vocês terem uma ideia, a gente fala de chip há 25 anos. Já está ultrapassado. Não dá para saber, a tecnologia avança tanto que não dá para saber. O que parece é que é um tipo de identificação no qual vai haver um controle como nunca houve, uma ditadura provavelmente tecnológica, por causa dos dias de hoje, e vai ter duas opções: ou adora a besta e aceita esse sistema, recebendo o que parece ser um tipo de marca, que nós não sabemos como é, mas você vai saber o que está fazendo. Ao receber essa marca, a pessoa vai receber mais ou menos assim, eu estou falando, não a Bíblia. Vai falar assim: eu nego que Jesus Cristo é Deus. Eu nego que o Deus hebreu é Deus. Para mim, o único e verdadeiro Deus é o anticristo. Eu aceito esse sistema e adoro o anticristo. E nego minha adoração a Jesus. Mais ou menos vai ser isso que vai ser feito. Número 666, o que tem a ver? 7 é número de Deus, 6 é número do homem. Parece que é o auge do governo humano em rebelião a Deus. É a melhor interpretação numerológica desse número aqui. Pode ser que vai estar lá o número 666? Pode ser. Agora, você precisa tomar cuidado. Por exemplo, quando você vê o símbolo do Google, você vê o 666 ali, nas 3 cores. Só vê o 6 ali. Quando você vê personalidades famosas fazer assim, é o 666, ó, 162636. Mas o que eu tenho que tomar cuidado? Eu não tenho que passar a vida olhando o que é o 666. O cara vai dizer assim: ó, bateu foto assim, ele é 666. Ah, o chip. Não, eu tenho que entender o sistema, para quando ele vir, eu saber o que está acontecendo. Me parece meio óbvio que o anticristo vai exercer controle absoluto. Uma ditadura. Me parece meio óbvio, isso é uma opinião minha, que ele vai usar tecnologia. Por quê? Porque ele não é onipresente, ele não é onisciente e ele não é onipotente. Ele é criatura, ele tem o poder do dragão, ele não tem o poder de Deus. Nada melhor do que a tecnologia para controlar tudo. Por que também que eu imagino que a tecnologia, no capítulo 11, quando morrerem as 2 testemunhas, a Bíblia fala que o mundo inteiro vai ver ao vivo. E vai se alegrar. Essa tecnologia só tem hoje. 100 anos atrás não tinha. Entendeu? O poder de ver ao mesmo tempo o mundo todo. Agora eu tenho que tomar cuidado para não ficar noiado. Como pastor de vocês, eu sou responsável pela vida de vocês. Vou emitir uma opinião pessoal. Eu acho, com certeza, que desde a fundação do Israel moderno, há 75 anos atrás, vai fazer agora em julho. 75. O relógio de Deus disparou. Entendeu? E eu acho que nós estamos vivendo dias apocalípticos. Eu só não sei te dizer o grau. Imagino que o dinheiro vivo vai sumir. Nós vamos viver um tempo sem dinheiro vivo. E o sistema vai fechando portas. Por exemplo, você vai hoje, quem me acompanha manda alguns vídeos, as cidades de 15 minutos. O que é? Você só pode sair da sua localidade até uma distância de 15 minutos. Por exemplo, eu não posso sair daqui sem autorização e ir além do centro de Curitiba. Eu
preciso de um passe. As cidades chinesas têm bloqueio. E a pessoa só passa com o QR Code do governo. Entendeu? Por exemplo, o que a gente tem de modelo hoje mais inspirado nisso é o modelo chinês. Entendeu? O modelo chinês tem uma câmera para cada 2 habitantes. Você está andando na rua, se você atravessar a rua fora da faixa, quando você receber o seu salário, vai chegar a multa. Você atravessou a rua fora da faixa. E provavelmente o seu salário vai ser reduzido, porque você não foi um bom cidadão. Já faz isso hoje. Mas você vai em Pinhais, tem torre de vigilância na cidade inteira. Entende? Porque eu digo que hoje... Agora, eu não posso viver noiado com isso. Se for para viver preocupado com isso, eu vou viver preocupado que eu posso morrer daqui a 10 minutos, aí não vou fazer mais nada. Mais fácil que Jesus voltar é eu morrer. Então, veja, Jesus fala, quando virdes essas coisas, não temeis. Por quê? Deixa eu ler 2 versículos para vocês. Capítulo 12. Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Quem é essa mulher? Essa mulher é a igreja, é o povo messiânico. Ela foge da perseguição do diabo para um local que a Bíblia chama de deserto. Agora, não pense que é um deserto literal, é uma figura. Entendeu? Ela é alimentada por quanto tempo? 1260 dias. 42 vezes, um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Tempo de perseguição. Quem é que preparou o lugar para a mulher? Deus. Que mais? Versículo 11. Não, vamos ver o 10. E ouviu uma grande voz do céu e dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Quem são esses aqui? Esses não foram para o deserto. Esses foram martirizados. Mas eles foram derrotados? Não, foram vencedores, pô, receberam o dom do martírio. É dom. Você morrer numa boa é dom. Entenda isso de uma vez por todas. É dom. Só Deus pode capacitar alguém a ir para o corredor da morte cantando louvores. É impossível para nós fazermos isso do ponto de vista carnal. Eu vou procurar janela, passar pelo buraco da porta, qualquer coisa. Sair na porrada com o guarda. Entendeu? Agora é dom. Se eu receber o dom, vou olhar para o guarda e falar: sabia que Jesus te ama? E olha, não aceita essa marca aí que você vai para o inferno. E o cara já dá uma bolachada na boca, cala a boca. Não mandei falar. Entendeu? É dom. Entendeu? Que mais? Vamos lá, Apocalipse 12, versículo 15. E a serpente, quem é a serpente? O diabo, Satanás, lançou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca, e tragou o rio, que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Novamente aparece o mesmo quadro. Quem é a mulher? É o povo messiânico. O que acontece aqui? O dragão lança uma perseguição na figura de um rio. Deus dá um escape, a terra abre a boca para tragar a água. É o deserto. As asas da grande águia. E aí aparece novamente o segundo grupo. Os remanescentes da mulher. Que é os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm o testemunho de Cristo. Novamente os dois grupos.
que eu entendo aqui? Da mesma forma que toda igreja tem mártires, ela também tem muito livramento. O Império Romano matou milhares e milhares de mártires. O século XX matou muito mais. E o século XXI continua matando. Nunca morreram tantos cristãos por causa do nome de Jesus. De penca. Por que você não sabe disso? Porque a mídia anticristã jamais vai anunciar isso. Porque a mídia é anticristo. E é paga por pessoas anticristo. Pagãos. Não são ateus. Ateísmo é invenção deles, para ir contra o cristianismo. A elite que domina o mundo, quem controla o dinheiro, quem controla o poder, é pagão. Anticristão. E provavelmente, essa turma, boa parte dela se arrasta pela história. Desde lá da antiguidade. Isso é uma outra história que nós vamos conversar, mas está aí. O que eu aprendo aqui? Gente, vive tranquilo. Viu o vídeo do YouTube? Primeira coisa, a Bíblia. Quem me conhece sabe, eu sou antenado. Mas o meu filtro é a Bíblia. Eu vejo o vídeo de um monte de gente. Pra vocês terem uma ideia, até de terraplanista, às vezes eu vejo vídeo. Mas eu filtro tudo, por onde? Pela Bíblia, porque a única confiança que eu tenho é a Bíblia. A única segurança que eu tenho é a Bíblia. Entendeu? E a Bíblia que eu leio fala, Apocalipse 3,10, porque guardaste a palavra da minha paciência, eis que vos guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. E eu creio nisso, confio nisso, vivo feliz, vivo tranquilo. Se tiver que fugir, vamos se ajudar, vamos ver o que Deus vai fazer, porque eu não vou fugir na minha força. É Deus que vai preparar o lugar do deserto. Entendeu? Não tem como fugir da tecnologia. Só pelo poder de Deus, não se engane. Não tem como fugir. Olha o mundo à sua volta. Aqueles cachorrinhos eletrônicos já estão sendo vendidos, modelo básico, a $2.000. $2.000 para o mundo ocidental é dinheiro de pinga. Cachaça. Cachaça é outra coisa, né? Entendeu? Aguardente. $2.000. Eu compro um cachorrinho daquele e põe aqui. Com câmera térmica. E aí tem outros acessórios que eu posso comprar. 2.000. É mais barato que o seu carro. Será que vão comprar? Não tem. É só por Deus. Então o meu papel é buscar Deus, viver tranquilo, monitorar o que está acontecendo. Eu fico de olho, eu fico atento, fico vendo, tal. Teria muito mais para falar aqui. Mas o que eu quero transmitir para vocês, nós temos o privilégio de ter um livro que de antemão antecipa o futuro. Essa é a maior declaração de amor de Deus para a sua igreja, mostrando, eu cuido de vocês, eu guardo vocês. E até aqueles que eu, o Todo-Poderoso, vou dar o dom do martírio, eu vou cuidar até o último momento, porque eu sou Deus e não há outro. Agora eu pergunto, você vai entrar em depressão, ficar olhando tudo à sua volta, ou vai confiar na bondade, no poder e tudo aquilo de bom que Deus pode fazer? Uma tempestade solar mais forte que deu há quase 3 semanas atrás, caiu boa parte da internet do mundo do hemisfério norte. É só Deus mandar uma manchinha solar, Deus fazer assim, uma manchinha solar, apaga tudo. Brum. Cachorrinho para. Você ainda passa do lado dele e fala, sabia, né, que seja. Entendeu? Tem que discernir, entender e viver uma vida cristã abundante, voltada para Cristo, cheia dos sonhos de Deus. É época de evangelizar, é época de pregar, é época de cuidar dos seus filhos. Quando tiver que acontecer o apocalipse, o anticristo vir, ele vai vir. Você ficar preocupado ou não,
Não quer dizer nada. Você tem que estar preparado. De que maneira? Com uma vida abundante em Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha derramando a tua graça, do teu poder, no nome de Jesus. Amém. Amém.